Seja muito bem-vindo, cara aluna e caro aluno. Esta é mais uma videoaula da disciplina de Geotecnia 1. Agora entramos no capítulo 3, que trata da classificação geotécnica de solos. A diversidade enorme, de materiais e o comportamento que esses materiais têm na natureza fez com que o engenheiro precisasse agrupar esses materiais em diversas classes para poder conversar, para poder descrever, para poder deixar claro qual material ele estava precisando dentro da sua obra, ou qual material ele estava estudando dentro do seu laboratório, qual material era mais específico para determinado tipo de obra e qual material era melhor, era mais permeável, mais resistente, mas não se podia simplesmente dizer aquele solo ali. Então, com essa variedade gigantesca de solo que se tinha, precisou-se montar uma classificação dos solos e dar nome a todos esses materiais. E esses materiais, obviamente, seriam agrupados por características semelhantes. O que seria, então, classificar o solo? Seria incluí-lo em um determinado grupo composto por materiais, solos, de mesmas características e mesmas propriedades geotécnicas. O objetivo principal de classificar o solo, do ponto de vista de engenharia, é estimar o provável comportamento que esses materiais têm dentro do mesmo grupo e orientar tanto uma investigação para buscar propriedades desse material, como descrever ele e solicitar ele numa obra para determinada ou específica situação. Então, a tendência racional de organização, mais a experiência acumulada com esses materiais na natureza, em diferentes obras, fez com que surgissem alguns sistemas de classificação de solo, que é o que nós vamos aprender a utilizar nesta aula. Variedade dos sistemas de classificação. Primeiro, a necessidade de se utilizar limites numéricos e descontínuos para apresentar características progressivamente variáveis. Tá? A gente sabe que um limite de diâmetro para determinar que um solo é de um grupo ou de outro, às vezes é uma linha muito tênue. Às vezes o material não tem diferença nenhuma, mas ele está dentro de um grupo ou de outro. Mas isso é necessário. Não tem como deixar brechas nesse sistema de classificação. Eu preciso dar um valor numérico. O engenheiro gosta de número, gosta de parâmetro para descrever os materiais. Obviamente que as classificações elas não trabalham, algumas sim, mas outras não trabalham só com o tamanho do grão. Mas claro, é natural se pensar que um material que está ali no limiar entre um diâmetro e o outro vai ter, obviamente, um comportamento muito próximo. Mas eu preciso de um limite físico para poder agrupar esses materiais. A classificação são baseadas em parâmetros físicos e jamais trazem uma informação mais completa que os próprios parâmetros obtidos. O que isso quer dizer? Dizer que o material é arenoso, pedregulhoso, que é argiloso, etc., é só um índice físico, é só uma classificação desse material. Eu tenho correlações dessas propriedades em função da classificação que esse material está dentro do grupo. Eu sei que uma areia provavelmente vai ser muito permeável. Eu posso até atribuir algum valor de permeabilidade para essa areia, conhecendo seus índices físicos. Mas nenhum parâmetro é mais relevante ou se sobressai ao próprio ensaio que se faz para medir cada parâmetro. Então, eu só posso atribuir o valor de permeabilidade para o material se eu fizer um ensaio de permeabilidade. Eu posso estimar, eu posso ter uma ideia, eu posso saber como esperar, posso saber qual ensaio planejar em função do material estar dentro de um grupo de classificação. Mas a atribuição dos parâmetros, quem dá sempre vai ser um ensaio específico para aquilo. Certo?
Essas classificações, às vezes, né, elas geralmente foram feitas na Europa, nos Estados Unidos, e elas representam as características dos solos desses países. Né? Então, aqui no Brasil mesmo, nós temos solos tropicais que, para muitas classificações europeias e internacionais, são materiais que não têm qualidade nenhuma de suporte, não servem para fazer estradas, para fazer barragens. E a gente tem uma experiência no país aqui que dizia que sim, que eles podiam ser utilizados em diversas obras geotécnicas. E aí se descobriu que esses materiais, apenas conhecendo, classificando ele pelo tamanho de grão, isso não era representativo do real comportamento que esse material tem. Então daí que surgiram outras classificações, inclusive uma nacional que se tem, que é a classificação MCT, nós vamos discutir um pouco mais depois. Tá? Obviamente que materiais mais pétreos, as areias, etc., se tem, né, um comportamento mais semelhante. Mas os finos, por exemplo, tem materiais nossos que às vezes não se encaixam nessas classificações internacionais, em questão de comportamento. Então tem que ter essa ressalva também em utilizar. Não quer dizer que não vá se utilizar essas metodologias, elas estão aí, servem para balizar muita coisa, mas se tem uma experiência muito boa e acumulada, muitos trabalhos, né, já está sedimentado na engenharia civil que alguns materiais específicos são de boa qualidade e tem uma classificação específica diferente das internacionais. Bom, mas a classificação geotécnica é extremamente importante quando se fala a respeito de transmissão de conhecimento. Tá? Como eu falei, os engenheiros precisam de números, de parâmetros para conversar, para identificar uma jazida, para solicitar material para compactação, para filtro, e esse nome que é dado pela classificação geotécnica ajuda o engenheiro neste ponto. São fundamentais índices numéricos que universalizem esses critérios adotados. Então, quando eu digo que é uma areia, que é uma argila, que essa argila é mole, que essa areia é compacta, que material bem graduado, ou outros, eu consigo que essa minha mensagem seja passada para qualquer engenheiro no mundo. E ele vai entender, através dessas especificações, de que material se está tratando. Então, essa é a relevância da classificação geotécnica. Bom, formas de classificação. Existem diversas formas de classificação, tá? E como eu falei para vocês, algumas são mais específicas para certas coisas. Ao exemplo da classificação MCT, que é específica para solos tropicais. Mas, por exemplo, eu posso ter uma classificação devido à origem do solo. Então, eu vou classificar esse solo levando em conta o quê? Se ele é um solo residual, por exemplo, se ele é originário de uma rocha-mãe, que sofreu o processo de intemperismo ao longo da sua idade geológica, até chegar a um ponto de solo. Então, estou falando da origem do solo. Ele pode ser um solo transportado, por exemplo, transportado pelo curso d'água, por um rio, ele pode, ou que chama-se os solos aluviais, ou pode ser transportado por gravidade, ou seja, tinha uma encosta, essa encosta rompeu, transportando essa massa de solo para outro ponto, e esse eu chamo de solos transportados. Eu posso ter os solos de origem eólica, que são solos transportados pelo vento. Tudo isso em função da origem, da forma como esse material foi formado. Esse é um tipo de classificação. Eu posso ter uma outra classificação que vai focar na história mais recente desse solo. Em algumas centenas de anos, alguns poucos anos, como esse solo se formou. Isso é uma evolução pedogenética do solo. Então, eu classifico o solo segundo essa classificação pedológica do material. Tá? Então, seria uma classificação já de uma história mais recente, da evolução do solo. Por exemplo, por que o material é mais alaranjado? Porque a variação do nível d'água, esse material podia ter algum óxido de ferro, que deu essa cor laranja para ele. Porque ele tem uma concentração mais de finos no horizonte A, ou porque ele tem característica diferente no horizonte B. Tá? Isso é uma outra maneira de visualizar o solo. Eu posso também classificar esse material
apresentando características peculiares dele. Por exemplo, presença de matéria orgânica, que é o típico de turfas e argilas moles. Isso a gente percebe matéria orgânica por vegetações, no processo de decomposição, o odor característico da matéria orgânica do solo. Isso já me diz que o solo é um material muito compressível e que provavelmente vai me dar muito problema de deformação e tem uma baixa capacidade de carga. Eu posso classificar também pela estrutura, né, principalmente solos residuais, que vêm de uma rocha-mãe, que tem suas fraturas, tem suas orientações. Então, esse solo, ao evoluir daquela rocha, ao se temperizar daquela rocha, ele vai trazer características, ele vai ter uma estrutura em função daquela rocha-mãe. Então, é importante, um exemplo, né, de estrutura é esse, e é importante classificar esse material em função desse tipo de estrutura, entre outros, tá? Eu posso também falar de uma classificação em função do tipo de comportamento das partículas que constituem, tá? Então, são sistemas de classificação de solos baseados em propriedades índices. São muito empregados na engenharia e é o que a gente vai tratar aqui na aula. O que são propriedades índices? São os índices físicos. Tamanho de grão, granulometria, coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidade. Isso são propriedades índices e são essas características que a gente vai tratar agora. Então, basicamente, eu vou tratar a classificação geotécnica aqui, não pela sua origem, não pela evolução pela genética, não por particularidades, sim pelo tamanho do grão, que são os índices, propriedades índices, tá? E a plasticidade desse material, que também é a propriedade índice. Tá? Então, tamanho de grão e plasticidade desse material. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu tenho material com grãos grandes, esse material granular, ele é só função do seu tamanho. Quanto maior ou menor, vai ter essa ou aquela propriedade. Agora, quando eu trato de solos finos, os solos finos, só dizer que ele é fino, não me diz muita coisa. Além de dizer que ele é fino, eu tenho que versar sobre a plasticidade desse material. A plasticidade é um parâmetro extremamente importante para descrever materiais finos. Então, basicamente, vamos ver o quê? Um item A, uma classificação apenas pela granulometria do solo. A gente até conversou já sobre isso no capítulo de texto de granulometria, certo? Depois vamos falar dos dois principais sistemas que se tem na engenharia, que é o sistema classificado Highway Research Board, do HRB, e o Sistema Unificado de Classificação dos Solos, o SUTS. Tá? Então, HRB e SUTS, como vocês conhecem. Né? E, por fim, também nós temos os sistemas de classificação geotécnica, mas não convencionais, né? Avaliações tátil-visuais, observações de características, são mais voltadas para uma análise em campo, uma análise inicial desse material. Mas, então, basicamente, as duas principais classificações que a gente tem em engenharia, essas duas aqui, HRB e SUTS. Classificação granulométrica. Ela é baseada tão somente no tamanho do grão e na porcentagem das frações granulométricas que tem nesse solo. Então, o nome é dado em função da fração dominante e o sufixo é inserido na fração subdominante. Então, vou ter, por exemplo, a fração principal, argila, e a fração com segunda maior porcentagem, por exemplo, uma areia, eu vou adicionar o prefixo osa. Ou se eu tiver um silt majoritário e uma segunda quantidade maior aí de argila, eu vou ter um silt argiloso. Tá? Então, essa é a classificação apenas por tamanho. Então, eu simplesmente vou pegar o quê? Eu vou ver quais as porcentagens de cada um dos materiais e vou dar esse nome. Se tiver a maior quantidade, vai levar o primeiro nome. E se tiver a segunda, eu vou adicionar o sufixo. Ele tem que cuidar só que essas faixas granulométricas, às vezes elas mudam em função da norma ou das recomendações internacionais ou nacionais que vocês estão utilizando. Para que vocês percebam, né, que alguns limites variam de norma para norma.
Aqui as areias, por exemplo, acabam em 1 milímetro. Aqui acabam em 2. Aqui as argilas acabam em 0,005, aqui 0,02, aqui 0,01. Tá? A nossa escala nacional é a escala ABNT. Então é a que a gente vai dar mais prioridade para utilizar. Tem alguns sistemas também, tá? Em algumas normas, que são diagramas trilineares, mais simplistas, que eles simplesmente classificam o material em função dessas porcentagens. Então vocês vão ter um diagrama aqui que vai entrar com a porcentagem de areia, outra porcentagem de sílica, porcentagem de argila, e aí com essas porcentagens vocês vão ganhar algum ponto aqui, e esse algum ponto vai dizer para vocês que é uma argila arenosa, argila siltosa e etc. Tá? Esses diagramas estão meio em desuso assim, na engenharia, né? Talvez até na parte que o pessoal de estradas usa um pouco, mas se opta pelas classificações que a gente vai ver da HRB e da SUX. Tá? Quem trabalha com sedimentologia tem alguns outros diagramas trilineares para descrever sedimentos, né? Então parcelas mais finas do solo e também classificação desses materiais. Então, eles são utilizados, não estou querendo descartar eles, mas na engenharia os mais comuns, os mais utilizados são HRB e SUX. Bom, vamos entrar agora então na primeira metodologia, a classificação Highway Research Board, HRB, o Sistema Rodoviário de Classificação. Então ela é aplicada em todo mundo, esse sistema de classificação. Começou aqui em 45 e hoje em dia ela é normatizada pela ASHO e em 1973, que é a norma internacional que se trabalha até hoje. E ela classifica o solo em 8 grupos distintos. Tá? Que na verdade estão aí em 2 grandes grupos, que são os grupos dos pedregulhos e areias, os materiais granulares, e os materiais finos em outro grande grupo. Então, dentro desses grandes grupos, eu tenho 4 num grupo e 4 no outro. Ou melhor, desculpa, 3 no grupo dos granulares e 4 no grupo dos solos finos. E aí me sobra um 8º material, que seriam os materiais altamente orgânicos, que é aquelas turfas, solos muito moles, com muita matéria orgânica, que são classificados separadamente. Geralmente são materiais que não são bons para terraplanagem, para obras de terra, tá? São materiais problemáticos, então eles são num grupo específico. Bom, e como é que eu separo esses 2 grandes grupos, né? O que eu chamo de solo granular? Eu sempre digo, né, que teoricamente todos os solos são granulares, porque todos os solos são formados por grãos. Mas é comum na engenharia, é usual na engenharia chamar de solo granular solos que eu tenho grãos visíveis a olho nu. Tá? Então são grãos aqui, ó. Lembrem da peneira 200, a peneira 200 é quem separa a parcela fina do solo. Então, se a maior quantidade do material, tá? Se eu tiver uma porcentagem menor ou igual a 35% que passa na 200, ou seja, fica acima de 65, eu tenho, obviamente, materiais granulares. Então, a 200 é o limite do fino. Eu passo menos que 35, quer dizer que todo o outro restante é um material granular. Ele é ou areia ou pedregulho. Então ele vai ser classificado aqui, ó, em materiais A1, A2 e A3. Se eu tenho muito fino, quer dizer que passa muito solo por essa peneira 200. Então quando passar mais que 35% na peneira 200, eu vou dizer que é um material fino. E esse fino pode ser de A4 até A7. Certo? Então o solo A1, o primeiro do grupo aqui, né, os grupos dos granulares, eu tenho assim, ó, o A1, ele é uma mistura bem graduada, ou seja, grãos de vários tamanhos, de fragmentos de pedra, pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, com ou sem material fino, não plástico. Ou seja, é material granular mesmo. É pedregulho, areia grossa,
eu tenho um material bem distribuído, com todas as faixas de valores, mas da parte granular. Né? Então, como se eu tivesse pedregulhos, com areias grossas, com areias médias e finas, todos bem encaixados e bem graduados, bem distribuídos. Já o solo A1A, ele tem um predomínio de fragmentos de pedra ou pedregulho, com ou sem material fino bem graduado. Tá? Então agora eu já estou colocando aqui o material fino. E aí ele traz algumas características. Ó. Menos de 50% bastante na 10, menos de 30% bastante na 40, menos de 15% bastante na 200 e um IP menor que 6. Então ele está falando aqui, ó, é um material que pode ser um pouco menos bem graduado, tá? Fragmentos de pedra, material mais pedregulhoso, mas também não plástico. Tá? Tanto que o IP é bem pequeno aqui, ó, tem plasticidade. Já o A1B é o material mais fino, né? É uma areias grossas e médias. Então aqui seria material pedregulhoso, com ou sem material fino bem graduado. E aqui seria as areias grossas com e sem material fino bem graduado, também com pouca plasticidade. Os solos A2, eu já vou ter solos granulares variados, ou seja, misturados, com graduação irregular. Então percebam que os solos do grupo A1 são materiais mais bem graduados, bem distribuídos, e os do A2 são variados, com graduação irregular, mas pouco material fino. Então seria ou só pedregulho, ou só areia, tipo, eles não são bem graduados, mas ainda sem material fino. Tá? E aí vai se encaixar nessa classe A2 quando eles não se enquadrarem nem na classe A1 nem na classe A3. Aí eles jogam todos no grupo A2. O A2,4 e o A2,5 são materiais com fração passante na 40 que apresentam características do solo A4 ou A5. A gente vai ver depois. Os A4 e A5, vamos dar uma pulada aqui. Ó. Os A4 são os siltosos e os A5 são os argilosos. Então, o que ele está dizendo? É um material granular com uma fração significativa de características do 4, silt, e características do 5, argila. Então, é granular com silt, granular com argila. Mas, né, sempre um material mal graduado. E o A2,6 e A2,7, semelhante ao A2,4 e A2,5, exceto que a fração, tá, que passa na 40 apresenta argila plástica, tendo características do solo A6 e A7, que nós vamos ver também nas próximas classificações. Então é um material granular com uma fração fina mais relevante, digamos assim, tá? Que os outros que eram só granulares. Aqui já é um solo mais variado e aí ele coloca nesses A2,4, A2,5 as características que a gente vê lá na classificação dos finos. O solo A3 é as areias de praia, aquelas areia pura, areia eólica, tá? Sem material siltoso ou argiloso e uma quantidade muito pequena de silt não plástico. Tá? Aquela areiazinha de duna, areia fina, são solos A3. Então, o A1 é os pedregulhos, as areias grossas, materiais bem graduados. O A3 é essa areia fina, tá? Mais mal graduada, mais uniforme. E aí, o que é mais granular, e não está nesse grupo A1, A3, esses solos que são mais variados, mas ainda são granulares, ainda são mais grosseiros, estão no grupo A2. Quando eu vou agora para o grupo A4, A5, A6, A7, eu estou tratando dos solos finos. Fino mesmo. Ou seja, é o que passa majoritariamente da peneira 200. Então são os solos siltosos, que é o solo A4, e o solo 5, é o solo semelhante ao A4, mas com material de atomáceo ou micáceo, podendo ser ele altamente elástico, ou seja, com altos valores de limite de liquidez. Então aqui eu tenho os materiais siltosos, tá?
E aqui eu tenho os materiais no A6 e no A7 argilosos. Então acho que até vou voltar aqui que eu falei bobagem. O solo A24 e o A25 são, são os granulares siltosos. E os 6 e o 7 são os granulares argilosos. Tá? Só para fazer a correção aqui para não deixar passar. Então, né, o 3 é areia fina, o A1 são os pedregulhos, areia grossa, bem distribuídos, areia média e fina, e o 2 pode ser granular aí misturado, né, um granular mais variado com a parcela fina de silt, ou um granular aí com a parcela... seriam aqui, né, por exemplo, uma areia siltosa, uma areia argilosa, seriam esses materiais aqui. Aqui seria areia. E o outro lá seria pedregulho, areia grossa, etc. Tá? Bem graduado. E aqui sim, a 4 e a 5 silts. Vão só variar aqui em função do seu limite de liquidez. Tá? E o A6 são só os argilosos, que podem incluir misturas de argila arenosa, 64% de areia e pedregulho, sujeitos a grandes variações volumétricas. E o A7, semelhante ao A6, mas é mais elástico. Tá? Ou seja, tem um alto valor de limite de liquidez e vai apresentar provavelmente grandes variações volumétricas. Dentro do A7 ele tem duas separações, o A75 e o A76. O A75 são materiais com IP moderado, tá? Em relação ao limite de liquidez, e o A76 são materiais com IP alto em relação ao limite de liquidez. Tá? A gente viu que o IP é o índice de plasticidade, né, que é a subtração do LL com o LP, mas que depois vocês vão ver, quando a gente chegar na matéria de adensamento, que o IP é um parâmetro extremamente importante para descrever o comportamento dessas argilas. Tá? Eles nos falam muito, nos deixam um recado muito forte sobre como esse material vai apresentar compressibilidade, deformabilidade, adensamento, isso tudo vai ser efeito viscoso, entre diversas coisas, podem ser mostradas pelo IP do material, são reveladas pelo IP do material. Tá? Eu não meço parâmetros com o IP, mas o IP me mostra que esse material pode apresentar uma característica ou outra. Todos esses, isso é muito importante, tá? Todos esses grupos que nós vimos aqui, eles devem sempre ser acompanhados de um índice de grupo. Tá? Eu friso bastante o índice de grupo, que vocês sempre esquecem nas provas do índice de grupo. Então não adianta dizer que o solo é A3, A2, A1, etc. Tem que dizer que ele é um A3 e o seu índice de grupo junto. O índice de grupo sempre tem que acompanhar o nome. Se não tem índice de grupo, não vale a classificação. Certo? Então, o índice de grupo ele é empregado no sistema HRP e ele corresponde a um valor inteiro, sempre inteiro, que varia de 0, que é um material com uma capacidade de suporte ótima, a 20, que é um material, o 20, né, valores próximos de 20, indica que ele é um material péssimo. Tá? E como é que eu faço a conta do índice de grupo? Tem essa equação aqui. E essa equação tem que ser alimentada com A, C, B e D. E o A, B, C e D são dados por essas equações. Então, lá na curva granulométrica, eu vou pegar a passante na 200 e vou ver essa porcentagem. E aí eu coloco essa porcentagem aqui. Tá? Digamos que a porcentagem é 35%. 35 menos 35 dá 0. Eu vou botar aqui meu solo é um A25, entre parênteses, 0. Tá? Ah, mas a minha passante na 200 é 50%. Desculpa. É 20%, professor. Então, vou botar 20% menos 35. Vai dar um valor negativo. Tem espaço para valor negativo aqui? Não tem. Então, é 0. Tá? Deu um valor acima de 40. É 40.
tá? Deu 50, agora o valor é 40. Tá? Então, sempre serão números inteiros. Lembrando, se tiver algum valor quebrado aqui, vocês vão arredondar, são valores inteiros. Se negativo, 0, se acima de 40, 40. Tá? Isso vale também para a letra B, que é a mesma conta, agora diminuindo de 15. Quando eu trato aqui do C e do D, ele vai pegar nossos limites de plasticidade e liquidez. E aí também, só que agora eles têm um limite de 0 a 20. Tá? E lembrem sempre que os limites de liquidez também, por norma, são valores inteiros, devem ser arredondados lá, se tiver alguma casa decimal. Então é basicamente isso. Preencham aqui com a bastante na 200, calculem isso, valores sempre inteiros, e essa continha final do índice de grupo, também valor inteiro, dentro de parênteses, acompanha o nome do solo classificado. Bom, e aqui está a nossa tabelinha da classificação, acho. Então a gente tem essa tabela aqui, que ela tem uma descrição um pouco mais detalhada, tá? Então está aqui os valores das passantes, né? Passante na 2 milímetros, 42, 75, né? Características de plasticidade do material, etc. Eu tá, particularmente gosto mais dessa tabelinha. Essa aqui ela é mais detalhada. Tá? Quem gosta mais de detalhe, essa aqui é mais indicada. Eu prefiro essa aqui mais rústica, digamos assim. Por quê? Aqui eu já mato. Ó, passante na 35, desculpa, menor do que 35, se passa pouco material fino, eu estou nos solos grossos, nos solos granulares. E aí ele vai me pedir, tá bom, isso é granular, mas isso aqui tem mais pedregulho, tem mais areia, tem mais fino, e assim eu vou indo. Então eu sempre entro na tabela por aqui, ó, e eu tenho que ir eliminando. Por exemplo, eu entrei aqui, ó, primeira coisa que ele pergunta, é menor do que 50? Não, se atender, eu vou para a próxima coluna. Aqui, como não tem nenhuma restrição, eu posso seguir. É maior que 40? É maior do que 30%? É. Bom, então já pulou para baixo. 50? Sim. Ou não, tá? Se eu não atender um desses critérios, eu vou pulando. Eu posso atender esse, chegar aqui no final, não atender os IPs, eu vou ir para onde? Vou para a coluna do A2. E aí classifico o A2. Tá? Então lembre que eu falei para vocês o que? Os A1 e A3, o A1 era bem graduado, então era pedregulho, com areia, grossa, média e fina, bem distribuídos. Então essas peneiras aqui vão indicar se essas frações estão bem distribuídas. Tá? O A3 vai indicar se o material é uma areia fina pura. Agora o nosso A2, lembra que eu falei que o A2 era o material granular com silt ou granular com argila? Tanto é que, se esse material for A2, eu vou precisar do ábaco de plasticidade para definir ele. Então eu vou precisar do IP do material e do LL. E aí eu vou compor ele nesse gráfico aqui. Onde aqui eu tenho o IP e aqui eu tenho o IL. Esses são solos granulares da HIB. Eu indo para baixo aqui, eu vou ter os materiais finos agora. E os finos, não tem nada de peneira. O fino é direto no ábaco da plasticidade. Eu descobri que passou muito na 200, eu tenho que cair direto aqui no ábaco de plasticidade. E aí eu vou separar em A6, A4, A5, em função do LL e do IP do meu material. Tá, gente? Então, basicamente, é 2 grupos, parte de cima e parte de baixo da tabela. Aqui, quando o material é fino, é bem mais fácil classificar. Tá? Quando ele é mais granular, eu tenho que atender algumas outras peneiras, e ábaco ele é um pouquinho mais complexo. Mas nada muito difícil. Né? Bom, agora a gente parte para uma outra classificação, que é a SUCS. A SUCS também tem uma história longa, começou em 48, adotada inicialmente pelo Arthur Casagrande, um grande geotécnico,
E aí, depois de toda a sua história de normas, de sessões que ela foi passando, ela chegou e agora normatizado pela STM, e a última publicação em 1983. Tá? Esses solos da SUCS já são classificados em 3 grupos. Tá? E vão ter aí 15 classes dentro desses grupos. Ok? De novo, eu tenho um grupo de solos grossos, dos granulares, e um dos finos. Então aqui não é mais 35%, é 50% agora. 50 passou da 200, mais que 50 passou da 200, então ele é... desculpa. Mais de 50 ficou retido na 200, ou seja, 52% não passou na 200, ele é mais grosso que fino. O contrário é válido. Passou 52% ou mais na 200, esse material é fino. E aqui também, os materiais, os solos com muita matéria orgânica, as turfas, são considerados materiais PT, PIT. Né? Então vamos lá. Primeiro vamos entrar nos solos pedregulhosos. O sistema SUCS, ele trabalha com um sistema de letras. Então vai ter a letra inicial, que vai dar uma característica dominante, se ele é um pedregulho, se é uma areia, se é uma argila, se é um silt. E uma segunda letra que vai dar alguma característica específica para demonstrar que material é. Então, por exemplo, o G é de pedregulho. Então, se eu tiver materiais mais 50% retido na 4, peneira 4, ele é pedregulho. Se ele tiver 50% retido na 4, menos, né? Menos 50% retido na 4, ele vai ser uma areia, sand, da letra S. Então tá, então aqui eu já sei que a peneira 4 vai me dizer se ele é pedregulho ou areia. Ok, mas pode ser areia siltosa, areia argilosa, areia pedregulhosa, pode ser o mundo. Então vamos para a segunda letra. Se ele for um material com pouco ou sem fino, tá? Menos de 5% de finos, o coeficiente de curvatura vai mandar na segunda letra. Ou seja, o que o coeficiente de curvatura nos diz? Se o material é bem graduado ou mal graduado. Se ele for bem, eu uso o W de well graded. Se ele for mal, eu uso o P de poor graded. Certo? Então vai ser um pedregulho bem graduado, uma areia bem graduada. Que era para ser S, né? Uma areia bem graduada e uma areia mal graduada. Desculpa. Pedregulho bem graduado, areia bem graduada. Pedregulho mal graduado, areia mal graduada. Agora sim. Agora, se esse pedregulho aqui tem uma quantidade de fino expressiva, lembra que eu falei lá, quando eu falei de IA para vocês, eu falei que às vezes um pouco de argila, dependendo da argila mineral que compõe, já dá uma baita plasticidade para esse solo. Então, se eu tiver mais de 12% de fino, a plasticidade começa a ser importante no material. E aí esse material pode ser um pedregulho com argila, C de clay, pedregulho com argila ou areia com argila. E se ele tiver silt, ele vai usar a letra M, que é de uma palavra sueca, não sei se é mo, enfim, mo, tá? Porque, claro, se ele usasse o S, silt já tinha o S da letra, ele usou o N para diferenciar. Então pode ser um pedregulho siltoso, uma areia siltosa. Certo? E entre 5% e 12% de finos, eu tenho que usar um símbolo duplo. Tem uma particularidade aqui, vai ser GWGM. Quando eu tiver essa única característica específica aqui na classificação. Dos materiais finos é um pouco mais simples. A letra C classifica o clay, e a letra M, a argila, e a letra M classifica o silt. As argilas todas estão em cima da linha A no gráfico de plasticidade e os silts estão abaixo do gráfico de plasticidade. Se esse material agora for pouco compressível, for uma argila ou um silt mais rígido, o limite de liquidez vai
e entregar ele. Então, se ele tiver um limite de liquidez pequeno, esse material tem uma baixa compressibilidade. Ou seja, ele deforma pouco. Agora, se ele tem um limite de liquidez muito alto, isso é um baita indicativo que ele tem muita compressibilidade. Então, eu vou usar a letra H de High Compressibility. Né? E aqui low. Então, vai ser Cl, Ml e OL, né? No caso dos materiais orgânicos que estão abaixo da linha A e que são basicamente classificados como materiais orgânicos quando apresentam a matéria orgânica. Como é que eu descubro se tem matéria orgânica? Se eu pegar uma cápsula com 30 gramas e secar na estufa, e quando eu secar ela eu percebi que eu perdi material, tá? Eu consigo dizer que ela tem matéria orgânica. Outra coisa é o odor característico. Geralmente materiais orgânicos têm vegetação e decomposição. Então eu vou acabar sentindo aquele cheiro e indicando que tem matéria orgânica. Tá? A linha A, pessoal, é essa linha aqui, ó, num gráfico de IP por limite de liquidez. Se o ponto de vocês cair aqui em cima da linha vermelha, ele é uma argila. Se ele cair aqui embaixo, ele é um silt ou um solo com matéria orgânica. Agora, quem é que vai dizer que ele tem alta compressibilidade ou baixa compressibilidade? Se ele estiver à esquerda do gráfico, o LL dele é pequeno. Então, materiais com baixa compressibilidade. Por isso, o CL e o SC. O SC, o SF, enfim. Tá? Agora, se esse material tem um limite de liquidez muito alto, ele vai estar à direita e vai indicar a letrinha H de alta compressibilidade. Tá? Gente, aqui no ábaco não tem que cair exatamente em cima dessa bolinha para ser CH. Qualquer ponto dentro dessa zona aqui, ó, esse material é um material CH. Tá? A linha A é definida por essa equação de IP aqui. E a linha B é a metade do limite de liquidez, considerando uma escala de 0 a 100. Tá? É os 50%. Bom, aí, né, como eu falei para vocês, sempre tem duas tabelas. Né? Tem essa tabela que é um pouco mais detalhada, tem um pouco mais de informação. Eu gosto sempre das mais simples. Assim, tá? Essa aqui é uma delas. Então, eu também vou entrar com porcentagens da peneira 200. A peneira 200 é muito importante para a classificação. Se tiver pouco passando, tem mais pedregulho. Então, vai ser ou pedregulho ou areia. Se eu tiver mais pedregulho do que areia, G. Se eu tiver mais areia do que pedregulho, S é a primeira letra. Aí eu vou verificar as passantes na 200, vou avaliar os coeficientes de curvatura e de uniformidade e vou descobrir se é um pedregulho bem graduado ou mal graduado. Se tiver material mais plástico, eu vou descobrir. Esse aqui é o mesmo ábaco, esse ábaco é o mesmo esse, de forma simplificada. O que me interessa aqui, ó, é pedregulho, tem argila ou silt. Se cair acima dessa linha A, é argila. Se cair abaixo da linha A, é silt. Então, pedregulho argiloso, pedregulho siltoso. O mesmo vale para areia. Se cair acima da linha A, argilas, abaixo da linha A, silts. Tá? E aqui embaixo sempre mais fácil, né? Eu entro aqui direto na 200, se for material fino, e já de cair aqui no gráfico eu descubro que material é. Se cair nessa zona CH, nessa zona CL, aqui vai ser NH, e só vai ser OH se eu indicar que tem a presença de matéria orgânica. Se eu informar isso para vocês, ou se lá no experimento vocês observarem essa característica. Tá? A classificação SUTS nos permite fazer uma análise em função do
tipo de material, como a gente falou lá no início, o que é interessante classificar? Para saber o que esse material pode oferecer. Né? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho um pedregulho bem graduado, eu tenho pedra com areia grossa, areia fina, tudo bem distribuído, um material bem graduado. Eu provavelmente vou ter um material com uma boa resistência. É esse material que eu quero botar na estrada. E olha o que diz a tabela aqui. Ó. Trabalhabilidade com material de construção, excelente. Permeabilidade, pô, é pedregulho, vai passar água com facilidade. Então ele é permeável. Resistência compactado, excelente. Compressibilidade, ou seja, ele deforma muito? Não, é pedra, areia grossa, deforma muito pouco. Então, desprezível. Característica de drenagem, excelente. Agora vamos pegar o outro extremo, um material argiloso aqui. Ó. Uma argila muito compressível. Trabalhabilidade com material de construção, ruim, má. Tá? Permeabilidade, semi-impermeável a permeável, ou seja, a água tem muita dificuldade para passar por ele. Tá? Aqui, né? Não, desculpa, impermeável. Resistência compactado, horrível. As argilas geralmente têm uma resistência muito baixa. Compressibilidade, deforma, óbvio. Pô, a gente sabe que a argila deforma em adensamento em bastante. Né? Então percebam que legal essa tabela aqui, porque ela, só sabendo o nome do solo, eu já tenho uma ideia do jeitão dele lá na obra, e quais os problemas e quais os ensaios que eu vou ter que me preocupar para entender melhor esse material. Certo? As classificações, né, pessoal, elas têm algumas limitações, todas elas, né, são sistemas classificados tradicionais, né, com uma experiência acumulada em climas temperados, que não tem, às vezes, compatibilidade com o solo de algumas regiões tropicais. Certo? E é por isso que nós vamos, numa aula posterior, usar outros sistemas de classificações geotécnicas não convencionais, que tratam, por exemplo, da classificação MCT, que vai nos trazer o comportamento dos materiais lateríticos e não lateríticos, que são os nossos materiais aqui mais utilizados para obras de terraplanagem e obras de terra. Esse material é praticamente desprezado pelas normas inglesas, normas americanas, europeias, tá? Como um material que não serve, nessa tabelinha aqui, ó, esses solos não serviriam para nada, seriam qualidade de mar, compactado, baixa resistência. Mas os engenheiros aqui do Brasil viram que a gente faz estrada para caramba com esse solo, tem barragem com esse solo, está tudo com uma boa resistência, prova de carga acusa bons resultados. Agora, porque os gringos dizem que o solo é ruim, a gente vai aceitar? Não. Aí, o Nogam e Libor propuseram uma classificação MCT. Tá? E aí conseguiram mostrar, né, e classificar esse material e ver ele com outros olhos. E agora esses materiais são utilizados e têm a sua classificação específica, dizendo que eles são bons para determinadas situações de obra. Mas a classificação MCT é um capítulo à parte, que a gente vai ter uma videoaula específica, certo? Então eu encerro essa videoaula de classificação geotécnica aqui, agradeço a presença de todos virtualmente e até uma próxima. Um abraço.